Oi, pessoal. Então agora a gente vai fazer um exercício que acaba sendo um desenho completo. Então eu vou precisar das minhas canetinhas, né? O meu cotonete, caneta Bic cristal comum e a caneta com a ponta um pouquinho mais fina. O papel que eu usei nesse exercício é o Canson Layout 120 gramas da linha escolar, tá? É um bloco com 50 folhas A3, e eu divido no meio para poder durar mais tempo, né? Economizar, enfim. E ele é bem bom para fazer esses exercícios, para fazer vários desenhos, tá? Eu começo sempre da mesma forma. Dessa vez eu marquei todo o desenho de início, não fui marcando conforme as partes, porque precisei da régua, né, para deixar tudo bem certinho. Então esse eu fiz de uma forma um pouquinho diferente do que eu tô habituada. Marquei ele todinho, deixei mais retinho, e agora vamos corrigindo as imperfeições conforme a gente vai fazendo. Começo marcando a lateral ali do triângulo não, né, da pirâmide. São sólidos geométricos. Então vou fazer face por face, tá? Então nessa face eu começo sempre pelas partes mais escurinhas, vou marcando, vou já desde o início acentuando, com muito cuidado para não sair da linha, né? A gente sempre acaba saindo um pouquinho, depois a gente tem que ir voltando e corrigindo, tá? E vamos esfumando. Vou deixar vocês observarem um pouquinho e depois eu vou comentando. Lembrando que como o papel ele é bem liso, vai ficar sempre uma marcaçãozinha aqui, outra ali, tá? Isso sempre vai aparecer. Para quem tem o objetivo de fazer um desenho mais uniforme mesmo, sem aparecer a rachura, aí tem que ser um papel bem espesso, com uma gramatura bem alta. Tem gente que utiliza o papel, aquele papel de 300 gramas, papéis com gramaturas, né, bem elevados, papéis de aquarela, para uso de aquarela, enfim. E daí ele fica um pouquinho mais espalhadinho, não aparece tanto o traço, mas aparece. Agora eu vou marcando aquela aresta ali, porque de acordo com a referência ele tem um pouquinho mais de sombra. Vamos sempre tentando reproduzir ao máximo aquilo que a gente vê. 100% nunca, entendam isso. Mas o mais próximo que a gente chegar, se a gente chegar de 80%, 90% já tá ótimo. Vou rachurando e tentando deixar com a mesma tonalidade todas as partes, tá? O máximo que a gente conseguir. Agora eu vou para outra face dessa pirâmide e começo da mesma forma, marcando as laterais, as arestas. Como desse lado tem uma incidência maior de luz, então eu vou com mais cuidado
fazendo os traços bem delicadamente. Não vou aplicar tantas camadas quanto na outra face. E assim nós vamos o desenho inteiro, face por face desses sólidos, de acordo com a incidência de luz sobre elas. Como vocês podem perceber, a luz, a fonte de luz, então estaria vindo da direita para a esquerda. Eu tenho a referência? Tenho, mas eu tenho que ter essa noção também de onde está vindo a fonte de luz para que eu possa aplicar melhor a sombra. Que se eu não tiver essa noção, esse entendimento de luz e sombra, essa base, é uma base, né? Um fundamento de todo e qualquer desenho. Então, eu posso me perder no decorrer do meu desenho se eu me empolgar, não tomar cuidado com a referência e não ter esse conhecimento básico da luz. Vou acentuando onde tem um pouquinho mais de sombra nessa face. E esfumando sempre que necessário. Lembrando que é necessário esfumar com o cotonete. Por que que eu não uso o esfuminho? O esfuminho vai marcar, ele pode riscar, ele pode realmente marcar, né? Aprofundar ali a folha, evitando que naquela parte onde ele marcou, onde ele age como um boleador por vezes, eu não consiga aplicar a tinta da caneta. Então, vai ficar uma parte danificada. E o cotonete, ele é macio, ele não é caro e você pode estar sempre trocando conforme ele vai saturando. Vou aplicando mais uma camadinha, bem com cuidado. E depois, a gente sempre dá aquela voltadinha, faz uma parte, volta ali, para aplicar mais uma camadinha, mais uma marcação, porque a tinta ela vai mudando de cor conforme ela seca, né? E voltando a falar do cotonete, quando ele está saturadinho também é bom. Por quê? Porque eu consigo usar esse cotonete um pouco mais saturado para em determinadas partes do meu desenho eu passar somente ele e fazer ali um sombreado bem discreto, bem clarinho, que com a caneta sozinha eu não vou conseguir atingir. Esse é um segredo, pessoal. Voltando, dá uma marcadinha ali nas arestas da pirâmide com a caneta um pouquinho mais fina agora. Por quê? Porque ela vai dar uma marcação maior naquela parte ali que é bem delineada. Então, eu preferi utilizar dessa vez a caneta ponta média. E assim vai indo até o final do desenho. Vou deixar que vocês acompanhem até terminar essa parte aí, pra ver bem certinho o movimento das mãos, enfim.